diz assim, Mateus 6, do 31 ao 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então nós sabemos que aqui Jesus estava falando sobre a demasiada preocupação com comida, bebida e vestimento. Será que Jesus aqui ele estava dizendo que não há necessidade de se preocupar com essas coisas? Não. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter equilíbrio. É muito normal que um pregador, principalmente quando ele é coadjuvante, novo, né? Ele às vezes entra num trecho desse e ele prega que não precisa se preocupar e entra, né? Porque literalmente, se você ler rapidamente e não prestar atenção, dá a entender isso aí. Mas não é. Então Jesus, nós sabemos, né, tem o outro trecho bíblico que fala em Lucas, que é a chave para entender esse versículo, né? E esse trecho: não vos entregueis a essas preocupações. Porque preocupar a gente preocupa. Agora não pode se entregar, você ficar vivendo em função daquilo, só preocupando com o que vai comer, com o que vai vestir, né? Ou com o que se vestir e etc. Ou como você vai resolver tal coisa ali. Exatamente, porque essas coisas, Jesus falou essa mensagem muito profunda, né? Eu gosto muito de pregar Mateus 6 aqui, esse trecho, principalmente porque se você for ver o contexto aqui, fala de 2 senhores, fala de dinheiro, tesouro no céu. Então, o contexto fala sobre isso. E Jesus sabia que não é difícil das pessoas viverem em prol dessas coisas. Por isso que ele pregou essa mensagem, né? Para que as pessoas não vivessem em função dessas coisas, porque o nosso Pai Celeste, ele bem sabe que nós necessitamos de todas elas, como está aqui no versículo 32. Então, quer dizer, uma forma para compreender esse trecho é entender que tem hora para tudo. Quem separa tempo só para essas coisas, só para adquirir essas coisas, vai perder o quê? A principal coisa. O tesouro no céu. Exatamente, que é o reino de Deus, que falou no verso 33. A pessoa não busca o reino. Buscar o reino é o quê? Buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Qual que é a vontade de Deus para nós? É que nós busquemos Ele. E a pessoa que busca a Deus, ela vai aprender a consagrar a sua vida e tirar tempo para tudo. Porque ela sabe que Deus abençoa assim, né? E aí ele encerra de forma muito coerente quando ele disse aqui: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E nós sabemos que o ser humano tem a tendência de viver o amanhã esquecendo o hoje, ou viver mais o amanhã do que o hoje. Por quê? Essa fadiga de querer, né, assim, arrumar as coisas e já está tudo, né? Então isso acaba, porque Deus não criou o ser humano para isso e nem a vida para isso. Já começa o problema. As pessoas fazem isso, mas Deus não criou a vida com esse propósito de uma entrega desenfreada por essas questões materiais. Então a gente tem que estar sempre entendendo que quem serve a Deus não vai deixar de se preocupar, mas vai aprender a não se entregar a essas preocupações. Quando a preocupação ela vir com muita pressão, a pessoa vai lembrar. Calma lá. Porque às vezes a gente tem dia que a gente fica preocupado demais, né? Às vezes com a conta, com o problema, com algumas dessas questões. E a gente vai lembrar, calma lá, o Pai disse que é para a gente crer, não é? E confiar. Ele sabe das nossas necessidades, ou seja, Ele vai abençoar. Ele não vai me deixar, né? Então eu posso, Senhor, entrega essa preocupação, Senhor. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor não deixe eu cair nessa. Porque isso é uma armadilha.
né? Com certeza é uma armadilha para nós. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cada, meu Pai, contribuição, cada dízimo que tem entrado neste gasofilácio, para nos ajudar, meu Pai, com a manutenção da obra. Que o Senhor continue suprindo a cada um, a todos nós, para que não falte para ninguém aquilo que nos é necessário. Como diz aqui esse trecho, meu Pai, que o Senhor conhece as nossas necessidades e supre elas também, nós cremos. Assim nós oramos, ó Pai, e eu a todos abençoo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no gasofilácio. Se você também não trouxe, não tem problema, essa é a casa do Senhor. Abra a sua Bíblia. Eu sou um